A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa Amém. noite a todos. Amém. Nós queremos mais uma vez, nessa noite de domingo, estar compartilhando com você que está aí, que faz parte da nossa igreja, ou nossos amigos que têm nos acompanhado. Mais uma vez nesse culto que estaremos prestando, entregando ao Senhor Jesus, que é digno de honra, glória e louvor. Você que de repente está passando por essa pandemia e as coisas não têm funcionado, fica tranquilo. A paz que excede todo entendimento não vai deixar a gente confuso. Amém. Em nome de Jesus. Mas pelo contrário, vai trazer um direcionamento para nossas vidas. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue te abençoando e te preparando para a palavra que Ele já preparou para você e para mim nessa noite. Amém. Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, toma nas tuas mãos as nossas vidas. Amém, Senhor. Toma mesmo. Nós queremos te entregar esse culto mais uma vez. Amém, Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, como noiva, como filhos, pais amados. Toma, Senhor, cada um que tem entrado, cada um que está acompanhando e cada um que verá esse culto, Senhor, Amém, Jesus. em algum meio de transmissão. Toma as nossas vidas nas Toma tuas mesmo, mãos. Pai. Em nome de Jesus. É o que nós queremos te entregar, é o que nós queremos te pedir. Toma nas tuas mãos as Amém, nossas Jesus. vidas. Toma nas tuas mãos as nossas Amém, orações. Senhor. Em nome de Toma nas Jesus. tuas mãos, Senhor, os cânticos. E receba como incenso suave as tuas narinas. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos dizer que a glória do Senhor, que a palavra do Senhor diz que vai encher a terra, que esteja enchendo o teu coração, o meu coração, trazendo essa paz, trazendo a força que só pode vir dele, o socorro que só pode vir dele. Que a família da nossa irmã Dineia, com a Daniele lá internada no hospital, seja renovada dessa paz. Que a irmã Terezinha se recuperando da cirurgia. E todos os irmãos que estão passando nesse momento em casa, as suas lutas, as suas dificuldades. Que a glória do Senhor invada aí a sua casa, o seu lar, o seu coração. E você seja renovado em nome de Jesus. Eu vejo a glória do Senhor, porque ela excede todas as trevas e limitações, em nome de Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar.
Grande é o Senhor. Aleluia. Ele que vive em meio aos querubins. Não existe outro que seja tão grande, digno de louvor. Nós te adoramos, Senhor. Recebe a vida de cada um dos nossos irmãos, de cada servo teu e de cada pessoa que está conosco nesse momento. Que esse coração, esse louvor, isolado aí na sua casa, seja uma oferta agradável ao Senhor. Chegue agora com um aroma suave diante dele e a sua casa e a sua vida sejam visitados pela presença dele, em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas,
Sabe uma curiosidade? Não sei se você lembra disso. Durante a nossa caminhada, vira e mexe, a gente passa por desertos e por vales. E às vezes é muito difícil entender o caminhar no deserto, entender o caminhar no vale. E eu lembro que uma época da nossa vida, a gente estava a gente já estava no seminário, já estávamos no seminário e já tínhamos caminhado durante o primeiro, acho que segundo ano de seminário, e as coisas foram ficando difíceis, muito difíceis. E o meu coração foi ficando muito duro, muito fechado. Parece que quando você está caminhando no deserto ou no vale, as coisas vão ficando longe da gente, igual essa pandemia que a gente está vivendo agora. Parece que a gente está recluso dentro de casa, em quarentena, e se a gente não estiver nutrindo a leitura da Bíblia, da palavra, a comunhão com o Senhor, a comunhão com a gente mesmo, em família, não estiver meditando na palavra, a gente não consegue andar, não consegue caminhar. E durante essa fase, eu tive como se meu coração tivesse sido colocado como uma pedra, sabe? Não tinha mais sentimento, não tinha mais... Não que não houvesse sentimento, é lógico que havia sentimento, mas os sentimentos eles estavam todos reclusos a condição que você estava vivendo. A condição que eu estava vivendo de deserto, de isolamento. Embora eu estivesse junto com você e com os meninos, eles fossem pequenininhos. E um dia, eu cheguei diante do Senhor, depois de orar e de falar muito com Ele, falar, Senhor, me ajuda a sair desse deserto, passar por esse deserto. Me ajuda a ultrapassar esses limites humanos. Eu cheguei num culto normal lá da igreja. Nessa época nós estávamos em Resende ainda, na IBAN. E dentre todas as coisas que estavam acontecendo e ajudando até o deserto, eu simplesmente cheguei, sentei junto com você e você estava lá, né? Como a Tânia, a pastora Magela fala, você conseguia tirar louvor da cinza e eu estava lá só na cinza, só no deserto. E um dos cânticos que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração na hora que, antes que o Ministério de Louvor mesmo fosse cantar, foi esse. E eu lembro que quando eu comecei a cantar, eu estava só cantando. Queremos o teu nome engrandecer. As lágrimas começaram a rolar, e aquela lágrima quente. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Parece que aquele óleo desse cântico, sabe? O Espírito Santo pegou e fez assim e transformou. Agora eu vou deixar o seu coração voltar para ser um coração de carne de novo. E vou pingar um pouquinho da minha glória. Amém, glória a Deus. E eu lembro que você estava do lado e você acho que não estava nem acreditando, né? Que durante muito tempo você viu eu não chorar. Eu não chorava mais. E naquele dia, o Senhor me renovou de uma forma poderosa. Amém, glória a Deus. E foi um cântico antigo, um cântico... E às vezes as pessoas perguntam, por que o pastor gosta tanto dos cânticos antigos? É porque são cânticos que marcam gerações, marcam vidas, né? E esse é um cântico que marcou as nossas vidas. E graças a Deus por isso, né? Porque as lutas podem petrificar o nosso coração. Mas a palavra de Deus diz que Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Ele tira aquilo que nos tornou insensíveis. A voz dEle, a presença dEle. E traz a sensibilidade de volta. A alegria, traz a paz. Que assim seja sobre o nosso coração nesse tempo, sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Obrigada por ter dividido conosco
lembrar desse dia, né? Então, de tanto socorro de Deus na nossa vida. Para mim e para você, né? Porque quando você está com seu coração endurecido em relação a Deus, fica em relação a tudo, né? Só que no caso, se você faz parte de uma família, automaticamente a tua família sofre, né? Com aquele sofrimento, porque eles querem entender o que está acontecendo e tentar te ajudar da melhor forma. Mas eles não sabem te ajudar, eles não sabem o que está acontecendo dentro de você. E principalmente se você é o pai da família, se você é o marido ou a esposa, né? Que são os pais, fica mais difícil ainda. Nós vivemos num mundo totalmente machista. Infelizmente, século XXI, totalmente machista ainda. E as famílias que vivem nesse tempo estão tendo outras visões de famílias, desconsiderando a família bíblica, a família tradicional bíblica. E quando o pai ou a mãe se coloca numa situação de vulnerabilidade e os filhos olham, e é muito difícil. Então, assim, um doente acaba fazendo a família toda adoecer. E é interessante que como Deus age nas nossas fragilidades, né? E a gente aprender que as nossas fragilidades, elas vêm também como aprendizado e como força. Esse é o segredo de andar com Deus, não é não ter as fragilidades, mas é lançar. E é continuar com Ele, né? Porque mesmo quando você está passando essa fase, esse tempo, você precisa saber de forma racional que é na presença dele que você precisa estar. Porque às vezes você não vai ter vontade, você não vai ter alegria de ir orar, alegria de ir louvar, né? Você vai olhar todo mundo na igreja levantando a mão e adorando, e você ali, gente, que culto é esse que essas pessoas estão fazendo, que eu não estou sentindo a mesma coisa, que eu não estou no mesmo espírito, né? Mas Deus marca o dia. Deus marca o dia de nos encontrar, de vir com a palavra dele, que pode vir num cântico, né? Pode vir no momento de uma intercessão, mas é aquele momento do Espírito de Deus nos encontrar pessoalmente. E ele faz isso porque ele é um Deus de relacionamento. E ele ama o relacionamento que ele tem conosco e o relacionamento que nós precisamos ter um com o outro, né? Deus não tem prazer de que os filhos fiquem afastados dos pais. Eu não estou falando fisicamente, né? Eu estou falando de corações afastados, às vezes por causa de uma dor que um está passando, de uma luta interna que um está passando, né? Deus tem prazer em restaurar, Deus tem prazer em sarar, em curar. Louvado seja Deus por isso. Amém. Vamos à palavra, então. Abra a tua Bíblia no livro de Esther. Livro de Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6. E não se esqueça, quarta-feira nós vamos orar pelos seus pedidos específicos. Se você quiser mandar esses pedidos, né, pelo grupo da igreja, ou no privado para o pastor ou para mim, envia os pedidos para nós estarmos orando até fora da quarta-feira também. Amém? Mas vai escrevendo aí os seus pedidos de oração, das suas questões aí na sua casa, na sua família. Deus tem o tempo dele também para encontrar essa situação na tua vida. Viu? Em nome de Jesus. Esther, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã,
e de Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pela tua presença, Senhor, por podermos te louvar, te engrandecer, porque nem pandemia, nem distanciamento podem roubar a adoração, Senhor, de um servo teu, de uma filha, de um filho teu, ó Deus. E nós queremos te louvar por isso. Toma, ó Deus, a tua palavra nesta noite mais uma vez e torne-a em ferramenta, ó Deus, que esmiúce toda e qualquer pedreira espiritual sobre a vida dos nossos irmãos. Que traga um coração de carne, ó Deus, para esse lugar onde esse coração tem estado petrificado, endurecido, insensibilizado. Que a tua palavra efetue em nós o teu querer, Pai, em nome de Jesus. Tira de nós agora, Senhor, nos ajude. Todas as nossas resistências físicas, espirituais e emocionais que possam atrapalhar a tua palavra e o fluir dela na nossa vida. Rega, ó Deus, os nossos corações para que a tua semente venha germinar e brotar e frutificar para a tua glória e para a nossa edificação, que oramos. Amém e amém. Eu quero meditar com você um pouco sobre a vida de Mardoqueu. Mardoqueu, ele foi um servo que decidiu fazer o que era correto, independente das circunstâncias que o cercavam. Ele era um servo, um morador conquistado, dominado na época do Império Persa, e está agora debaixo do domínio do rei Assuero, morando numa das cidades do Império Persa. Ele e sua prima Esther, esta certamente mais jovem, uma vez que Mardoqueu a educou, Mardoqueu a orientou, e essa família constituída de dois que haviam enfrentado mortes, perdas, desolações, teriam tudo para possuírem dois corações endurecidos e petrificados. Mas ao contrário disso, ao contrário de olhar para as suas perdas, para as suas dores e entregar a sua vida às circunstâncias, ao que viesse, dentro das dificuldades que enfrentavam, decidiram fazer o que era correto aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Mardoqueu ensina a Esther
apesar de estar num ambiente e ter nascido num ambiente politeísta, num ambiente de dominação, eles eram ali escravos, eram servos, né? Era um povo dominado. Ele priorizou ensinar Esther na lei do Senhor. Ele sabia que Esther teria acesso a todas as formas religiosas e culturais do Império Persa. Mas ele assentou no seu coração ensinar a palavra de Deus, ensinar a lei do Senhor a Esther. E decidiu fazer o que era correto. Nós vivemos um tempo em que essa postura é extremamente desafiadora. Fazer o que é correto, o que é certo, nem sempre é fomentado ou ensinado ou explicitado. Mas Mardoqueu, ele decidiu fazer o que era correto. Ele decidiu porque o que guiava o coração e a vida e as ações de Mardoqueu e também de Esther não era a sua escravidão, a sua servidão, não era o fato de Esther ser órfã. Ela havia perdido seus pais, a Bíblia não explica como, mas essa menina cresce sem o seu pai, sem a sua mãe, criada por um tio, mas os dois assentam em seus corações que fariam aquilo que a lei do Senhor orientava, que viveriam segundo os padrões que Deus estabelecera. Mesmo que isso implicasse em renúncias próprias, mesmo que isso implicasse em serem evidenciados como insubordinado, como foi o caso de Mardoqueu, quando não se prostrou diante de Amã. Eles decidiram de que eles seriam guiados naquele lugar, naquelas circunstâncias, pela lei do Senhor, pelo que era correto aos olhos de Deus. E eles então se tornam uma família atípica, um tio e a sobrinha. Paralelamente a isso, o rei Assuero tem um desentendimento com a sua esposa Vasti e ela é destituída do reino. E ele passa então a procurar uma nova rainha. E vai em todas as províncias, separando belas moças e trazendo a sua presença para que ele escolhesse uma nova rainha para si. E Esther foi levada. E lá Esther manteve a postura de fazer o que era correto aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Esther achou graça aos olhos do rei Assuero e se torna então a sua rainha. Mardoqueu, a Bíblia não especifica a sua função. Alguns estudiosos acham que ele era algum tipo de funcionário do rei, do baixo escalão, que vivia, pelo fato da Bíblia repetir algumas vezes que ele vivia à porta do rei, à porta do palácio. Mas não era ninguém de grande expressão, nem militar, nem política, nem financeira. Mas era alguém que decidiu honrar aquilo que era correto, fazer aquilo que era correto. E ele então continua na sua simplicidade enquanto Esther se torna a rainha. E numa dessas vezes em que ele está à porta do rei, ele escuta 2 eunucos tramando tirar a vida do rei Assuero. E ele então comunica a Esther, Esther avisa ao rei Assuero e este então vai investigar e descobre que realmente a trama tinha sido planejada para tirar sua vida e os 2 eunucos então são enforcados e a vida do rei é poupada. Tudo isso é registrado no livro dos reis, mas nada recebeu Mardoqueu. Porque eu disse a princípio que vivemos um tempo em que é muito difícil fazer o que é correto. Porque as pessoas acham que quando nós fazemos o que é correto, nós precisamos receber alguma coisa em troca. Pelo menos um reconhecimento.
E a gente vai aprender com o Mardoqueu que, primeiro, a gente faz o que é correto porque é correto aos olhos de Deus. A gente faz o que é correto porque é correto diante de nós mesmos. Porque nós precisamos, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, deitar nossa cabeça no travesseiro e o acusador tem que ficar caladinho. E se ele abrir a boca, que ele abra mentindo contra nós. E Mardoqueu, então, ele poupa a vida do rei e não recebe nada em troca. Mesmo assim, ele continua ali no seu lugar, no seu posto, na sua vida, com a postura e a decisão de fazer o que era correto. E ele vê o tempo passar. Eu quero falar com você que tem buscado fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus. E vê o tempo passar e às vezes fica pensando, meu Deus, do que adianta? Como Abacuque, né? Olhava e dizia, Senhor, parece que os ímpios prosperam. Parece que aquele que não se importa com a sua lei, que não se importa com a sua verdade, deita no travesseiro, dorme, come e está tendo a sua alegria, está fazendo as suas festas. E eu aqui pareço um Mardoqueu, esquecido. Deixa eu dizer para você uma coisa. Mais do que o registro lá no livro dos reis da Pérsia, quando você honra a lei do Senhor, a vontade do Senhor, fica registrado no céu. Fica registrado diante de Deus. Fica registrado diante daquele que não se esquece. E assim foi com Mardoqueu. Um belo dia, ele perdeu o sono, irmãos. Quem tirou o sono de Mardoqueu foi Deus, do rei Assuero, perdão. Agora é a hora. Sabe por que foi Deus? Porque naquela noite, o rei perdeu o sono, pediu para trazer alguns livros e a parte que é trazida diante dele é a parte da história de Mardoqueu. No dia seguinte, quando o rei decide honrar essa pessoa que salvou a sua vida, quem está entrando pelo pátio? Amã. Amã era o homem que passou a odiar Mardoqueu, porque Mardoqueu ele fazia o que era correto diante de Deus e dos homens, mas ele não negligenciava a lei de Deus para agradar os homens. E Amã, quando foi promovido, porque Amã foi promovido, Mardoqueu é que salvou a vida do rei e quem foi promovido foi Amã. Quando ele foi promovido, ele foi passear na cidade e todos tinham que se prostrar diante dele. E Mardoqueu não se prostrou. O ódio tomou o coração de Amã e agora, nesta manhã, em que o rei Assuero decide honrar do rei Assuero foi poupada por causa de Mardoqueu. É que foi parar diante do rei. Sabe o que isso me ensina? Ensina você. Acalma o teu coração. Aquilo que foi esquecido diante dos homens não foi esquecido diante de Deus. Quando você honra Deus, está registrado diante dele. E ele vai fazer isso se tornar honra para a tua vida no tempo certo, na hora certa. Amã estava entrando lá fora. Ele já
deu. Mas Deus foi à frente e se lembrou que Mardoqueu, primeiro, era fiel a Deus. E a fidelidade de Deus não falha conosco. Quando Amã chega perto do rei Assuero, o rei Assuero não dá nem tempo de Amã falar nada e fala assim: olha, Amã, eu quero uma opinião tua. O que é que você acha que eu deveria dar a um homem cujo coração me agradou? A atitude desse homem me agradou, dessa pessoa. O que você acha que eu devo fazer com essa pessoa? E Amã, achando que era ele, que se tratava dele, né? Afinal de contas, ele tinha sido promovido. Ele era um general, ele era alguém de alta patente. Ele diz assim: olha, sabe a roupa real que você usa para aparecer publicamente para as pessoas? Coloca essa capa, coloca esse manto real sobre essa pessoa. O anel que você tem, coloca no dedo dele. Coloca a coroa também sobre a sua cabeça e mais. O seu cavalo, o cavalo do rei. Coloca esse homem, essa pessoa montado nesse cavalo e depois traz um dos seus príncipes para puxar o cavalo e passear pelas ruas da cidade, dizendo: assim faz Assuero com quem ele quer honrar. Em seguida, Amã escuta o que ele jamais imaginou que escutaria naquela manhã daquele dia. Sabe por quê? Porque Amã não sabia que Deus já estava trabalhando por Mardoqueu naquela madrugada. Sabe, queridos, a Bíblia diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. O Senhor dá provisão, o Senhor dá livramento, o Senhor dá honra quando ninguém está dando. O Senhor dá o que humanamente não pode acontecer. O Senhor faz enquanto você dorme. Quando você está naquela situação que você não pode fazer mais nada, Ele faz por você. Mardoqueu, aquela madrugada, nem imaginava que a forca já estava pronta para ele. Nem imaginava que o rei perdeu o sono. Não imaginava da conversa, do diálogo de Assuero com Amã. Mas ele tinha plantado fidelidade diante de Deus. Não negocie nem grandes nem pequenas coisas. Não negocie a sua vida com Deus, o seu andar com Deus, para que Satanás, quando abrir a boca para te acusar e me acusar, que ele seja um mentiroso e que a nossa vida seja abençoada por isso, porque a Bíblia diz que nós somos abençoados quando mentindo disserem todo mal contra nós. E agora, o rei vira para a mãe e diz assim: olha, então faz o seguinte, pega tudo isso que você falou, a coroa, o manto, o anel, o cavalo, o príncipe puxando o cavalo, e coloca isso tudo num homem chamado Mardoqueu. Irmãos, você tem que imaginar a cara de Amã. É uma pena que antigamente não dava para filmar, para a gente ver a cara de Amã quando o nome que saiu da boca do rei era Mardoqueu. É ele. É como se Deus estivesse falando para Amã assim: ah, Amã, o rei Assuero não sabe o que você está aprontando não, mas eu sei. O rei Assuero não conhece a caminhada de Mardoqueu também não, mas eu conheço. E deixa eu te falar uma coisa, Amã. Ele não se prostrou diante de você porque ele só se prostra diante de mim. Somente a mim ele adora. E a sua conversa agora é comigo. E Amã teve que ir lá, colocar a roupa, preparar Mardoqueu e Mardoqueu passear pelas ruas, sendo honrado por toda a população. Do que vale, Senhor, a minha fidelidade?
Do que vale, Senhor, eu fazer o que é correto quando todo mundo faz uma coisinha, ou aqui ou ali, negocia uma lei ou aqui ou ali, negocia um princípio de um jeito ou de outro. Como eu ouvi, junto com a Rebeca, com a Fernanda, com a Ione, no dia do acidente da Rebeca, que graças a Deus já pegou o carro dela de volta. De uma ovelha de outra igreja. Que todo crente mente. Nós não somos todo crente, né, irmãos? Você não é todo crente. Que nessa pandemia nós endireitemos nossas veredas. Que você volte dessa pandemia corrigindo tudo. O que você estava dando margem antes dela. Levado por situações e por autoexplicações, mas que você saia dessa pandemia com esse coração de Mardoqueu e de Esther. Certamente Mardoqueu viveu anos e anos a fio, fora da história, fora dos holofotes, fora dos aplausos, do reconhecimento, mas ele andou com Deus a cada dia, por causa do relacionamento que ele tinha com Deus, por causa da vida que ele tinha com Deus, por causa da família que era sofrida, era limitada, mas era uma família que buscava andar segundo a lei de Deus. Esther se torna rainha e é interessante, sabe por quê? Pela lei judaica, Mardoqueu poderia ter pego Esther para ser a sua esposa, para dar continuidade à semente da sua família, do seu parentesco. Mas quem anda com Deus, quem anda pela lei de Deus, busca os propósitos de Deus. E Mardoqueu estava ensinando, cuidando de Esther, para que Esther fosse alguém que fosse bênção mais do que para ele só e para ela. Vá plantando sementes de fidelidade a Deus. O projeto que Deus tem lá na frente, o próprio Deus há de honrar. Agora Esther é rainha, Mardoqueu é honrado e a fúria de Amã aumenta exponencialmente. Ele diz assim, olha, eu queria só enforcar Mardoqueu, mas agora eu vou matar cada um deles. Cada um desse povo, desses hebreus, serão mortos. Ele arma uma trama, convence o rei, e o rei, então, libera o decreto para que todo o povo fosse perseguido e morto. Todo o povo hebreu. Esther e Mardoqueu descobrem, e quando Esther manda falar com Mardoqueu, Mardoqueu responde para ela assim, minha filha, eu me lembro quando você ainda era pequena e eu te ensinei na lei do Senhor. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aí nesse lugar. Deus foi abrindo caminhos, Esther, pela nossa postura de fidelidade, para te colocar aí, não para ter uma descendência só, que abençoe a sua casa, mas que abençoe toda a tua nação. Esther então diz ao povo, olha, todos, homens, mulheres, crianças e até os animais, nós vamos entrar num jejum, e eu vou entrar diante do rei, e vou conversar com o rei. E pela lei da Pérsia,
A rainha só podia entrar com a autorização do rei. E ela coloca a sua vida em risco e, sem ser chamada, ela se apresenta diante do rei no local do trono, né? É claro que a rainha poderia entrar na presença do rei em outros ambientes. É que aquele ambiente ali era o ambiente de audiência. E ela faz uma audiência com o rei, uma audiência oficial com o rei, sem estar prescrito, sem estar combinado. Mas Deus já estava à frente desse projeto, porque Deus já estava cuidando de tudo lá nas pequenas ações de fidelidade de Mardoqueu e de Esther. O rei aponta o cetro, autoriza que Esther entre. Esther explica tudo ao rei. Diz assim, olha, Amã quer matar agora, não é só o meu primo, quer matar todos, inclusive a mim, porque eu também sou do mesmo povo que ele está perseguindo. Nos deu o direito, pelo menos, de nos defender, uma vez que a sua palavra não pode voltar atrás. O seu decreto não pode ser retirado, mas nos deu o direito de nos defendermos. E o rei, então, autoriza e é emitido cartas a todas as províncias. E a Bíblia diz que Deus entregou cada soldado que se levantou contra um filho de Deus naquela terra, caindo. Mas sabe o que eu vejo? Eu não olho para o dia dessa batalha, que está nos anais da história dos judeus até hoje. Eu olho cada passo de fidelidade, de escolha de fazer o que é correto. Na vida de duas pessoas que tinham tudo para se auto-justificar e fazer o errado. Eu sou escravo, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho recursos. Se eu burlar a lei de Deus, se eu burlar o que é correto, eu estou justificada. Abacuque vai dizer também, esse mesmo Abacuque que olhou e viu essas injustiças, ele vai dizer que o justo, aquele que procura viver a justiça do Senhor, viverá pela fidelidade ao Senhor. Será honrado pela fidelidade ao Senhor. Eu quero encorajar o teu coração nessa noite. Fortalecer o teu espírito com essa palavra em nome de Jesus. Para que você dê passos de fidelidade em cada ação. Pastora, mas eu errei aqui, então procure acertar. Corrija. A beleza de andar com Deus é isso. Todos os dias, a misericórdia dele se renova. A oportunidade de você começar de novo da forma que honra a Deus. E deixa que Deus vai te honrar no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Sabe, às vezes a gente quer uma resposta rápida. Mas se Deus nos desse essa resposta rápida, até nos abençoaria. Mas de repente abençoaria só a nós ali, nosso grupinho. E Deus está com uma visão talvez muito maior. Confia no Senhor. Cada passo que você estiver dando hoje, dê em fidelidade ao Senhor. Honre ao Senhor. E quando você for dormir, você pode dormir sem a honra dos homens, sem o reconhecimento dos homens. Mas você vai dormir sabendo que tudo está registrado diante de Deus que não falha. E no tempo certo, Ele vai tirar o sono de alguém. Ele vai mexer na papelada, ele vai fazer alguma coisa. E Deus, ele foi cumprindo as etapas do cuidado na vida de Mardoqueu e de Esther.
Olha, Mardoqueu, você acha que Esther está aqui porque eu tenho um propósito com ela? Eu tenho, mas eu tenho com você também. Quando você estava aplicando o seu tempo, ensinando a minha lei a Esther, escondidinho aí dentro da tua casa, eu estava vendo. Eu estava enxergando, Mardoqueu. E a minha fidelidade, não esquece jamais. Não esquece jamais. Porque fiel é o que prometeu. Amém? Que essa palavra possa ter te abençoado. Possa ter te fortalecido. Você vai voltar a trabalhar? Você vai voltar para a tua empresa? Você vai voltar para as suas atividades? Você está aí dentro da tua casa? Reavalie. Reavalie as suas posturas. Pague o preço de não receber de repente um reconhecimento imediato. Mas saiba que aquilo que você faz corretamente, você faz para Deus e por Deus. E Ele te honrará. Amém? Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus. Mais uma vez pela tua palavra, pelo teu amor e cuidado em se manifestar nas nossas vidas, no nosso meio, com o teu amor, Pai, com o teu ensinamento. Que essa palavra esteja entranhada, Deus, em cada célula, em cada neurônio, em cada pensamento e em cada escolha e decisão nossa. Em nome de Jesus, que nós honremos ao Senhor em todo o tempo. E confiemos, Deus, de que o Senhor trabalha por nós. Amém. Um dia, os discípulos estavam aflitos. Eram situações demais a serem cuidadas. E o Senhor disse a eles: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Que privilégio, Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agora também, trabalhando por nós. Nos ajude a descansar na tua palavra, a cada dia pagando sim o preço da fidelidade e do temor do Senhor. E que quando nós estivermos, ó Deus, preparados, muitos sejam abençoados através das nossas vidas. Amém, Senhor. Que a honra que nós temos dado ao Senhor no secreto seja motivo de vida para muitos. Em nome de Jesus, no teu tempo. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. A gente vai desligar agora, né? A gente vai só postar o vídeo e já vai estar voltando. Em nome de Jesus. Você que quer conversar com a gente, já vai falando aí na hora que a gente começar a postar, Amém. a gravar o próximo vídeo. Deus abençoe. Amém.